Fala meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 3/5, sabadão de jogos. Separei aqui nova oportunidade para a gente conversar e analisar juntos. Presta muita atenção, tem muita pegadinha nesse dia de sábado, tá? Muitos jogos bons, e no final do vídeo eu vou deixar aquele bilhetinho pronto pra gente forrar o bolso. Então já se inscreve no canal, deixa o gostei aí e bora pro vídeo. O primeiro jogo que a gente tem aqui é o joguinho do Leipzig contra o Bayern de Munique. Beleza? O Bayern com 75 pontos. Aqui são 18 equipes, então são 34 jogos, faltam 3. Então faltam 9 pontos em disputa, tá? O Bayer Leverkusen com 67, mais 9, ele pode chegar no máximo a 76. Então aqui, uma vitória do Bayern, né, coloca ele aqui como campeão. Dependendo do resultado do Leverkusen, um empate aqui já coloca ele como campeão praticamente. Mas, vamos ser sinceros, né, já é campeão, né? Até o Bayern sabe disso. Então, é mais um jogo aqui para confirmar esse título, tá? Então, vencer e já acabar logo com isso seria muito interessante. E o Leipzig vem aqui com 49 pontos, fora da zona de classificação para a Champions League por 2 pontos, e o Borussia está subindo e está vencendo e está chegando próximo também. Então aqui ele disputa tanto com o Borussia com 48 como o Freiburg com 51. Tá? O Frankfurt já deu uma disparada boa. E o Leipzig estava nessa vaga aqui, só que está vacilando bastante nesses últimos jogos. A gente pega aqui, meteu 3-0 do Mainz, tá? E 4-0 do Heidenheim, o Bayern. 2-2 com a Inter e 2-2 contra o Borussia, esse jogo focado no jogo contra a Inter, foi desclassificado, né, infelizmente, 3-1 e 3-2. Então a sequência de jogos aqui do Bayern pela Bundesliga, cara, é muito gol. 3-0 no Bayern, no Mainz, 4-0 no Heidenheim, 3-1 no Augsburg, 3-2 aqui contra o Pauli. Então, uma sequência legal de gols. A gente já vê interessante isso daí, com 90 gols marcados, né? E o Leipzig, 4-0 tomou pro Frankfurt, tá? Teve um jogador expulso e só piorou a situação. Empatou com o Kiel em casa, saindo atrás do placar. E que venceu do Wolfsburg, venceu do Hoffenheim, perdeu pro Stuttgart. Mas esses dois jogos aqui que ele vacilou, que em 6 pontos ele somou somente um, já complicou ele na tabela. Então é um jogo que ele tem extrema necessidade de vitória também, e o Bayern também. Então eu gosto de gols, tá? Eu gosto bastante do 2,5, provavelmente é o que vai ter odd, 1,36. Ambas marcam, é até interessante, mas cara, eu acho que o Leipzig vai se complicar nesse jogo, beleza? Eu trouxe esse jogo aqui para pegar a vitória do Bayern. Eu sei que tá fora de casa, mas a fase do Bayern é muito forte, quer confirmar logo esse título, e o Leipzig não tá jogando bem, tá? Os últimos jogos que eu vi do Leipzig, eu tava a favor dele, não gostei nem um pouco da postura, e eu vou confiar na equipe do Bayern nesse jogo, pegando a vitória do Bayern a 1,65. Quem não quiser arriscar, pode pegar esse empate anula ao 28, eu também vejo valor. Mas eu sinceramente tô sentindo que o Bayern vai vencer esse jogo aqui e já ser campeão logo, beleza? Lecce e Napoli. Cara, aqui é disputa direta de título, beleza? Napoli com 74, Inter com 71, a Inter vacilou, perdeu para Roma por 1-0, a Napoli venceu, equipe do Torino, então aqui é disputa direta por título. O Lecce vem com 27, o Venezia com 25 e o Empoli com 25, então o Lecce também disputa para não cair. Então é um jogo interessante pro Lecce também, não abandonou a competição. Então eu vou pegar aqui o handicap 0 a favor do Napoli também, tá? Napoli empate anula, 1,17, se o Napoli empatar, a gente tem um reembolso, o Napoli vencer é green. O Napoli precisa vencer, mas o empate ainda fica um ponto da Inter se a Inter vencer. Então, assim, a situação da Napoli tá bem tranquila agora, graças a essa vitória aí, mas quanto mais vencer, quanto mais somar pontos, melhor né, pra essa disputa de título. Então, assim, eu vou nesse empate anula pra não forçar, porque o Lecce tem necessidade ainda, mas realmente eu confio na vitória da Napoli, beleza? Borussia Dortmund e Wolfsburg. O Dortmund a 1,33 e Wolfsburg a 7,50. Wolfsburg com 39 pontos, não disputa mais nada, não cai, não sobe, não pega nada, tá? Acabou a temporada do Wolfsburg, ele pode fazer no máximo mais 9 pontos, ele não pega aqui o Borussia. Vamos lá, fase do Wolfsburg. Dos últimos 10 jogos ele venceu somente um, que foi contra o Werder Bremen. Vem de, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas nos últimos 10 jogos, 3 empates, só uma vitória. Campanha muito ruim. E o Borussia, pós-Champions, vem jogando muito. 3-2 do Mönchengladbach, 3-2 do Hoffenheim, sofre bastante gol, né, mas vem jogando bem. Então aqui é a mesma coisa. Eu gosto da vitória do Borussia, mas eu não queria pegar ela sozinho. Eu queria aumentar essa odd, porque eu acho que a chance do Borussia tomar um golzinho aqui e ter que virar o jogo é muito forte. Então, pra gente não pegar esse 1,33 aqui sozinho e se arriscar demais, vamos compensar o risco. Vamos de
Borussia para vencer e mais de 1,5 gols. Porque aí vai dar uma crescida na odd. 1,5 aqui bem baixo, mas com essa vitória aqui deve dar ali próximo de 1,50. Esse 1,5 gols mais a vitória do Borussia, beleza? Inter e Verona, cara, aqui não tem nem conversa, né? Apesar da Inter estar focada no jogo de volta contra o Barcelona, jogo lá 3x3, que jogo maravilhoso, tá? Um dos melhores jogos da Champions até agora foi esse 3x3 entre Barcelona e Inter. Cara, precisa compensar. Perdeu na Liga, tomou um cacete na Copa Itália aqui pra Inter de Milão, perdeu pro Bolonha e já tá atrás da Napoli em 4 pontos. Então, se é desclassificado pro Barcelona e perde esse jogo ou empata esse jogo aqui, a Inter vai ficar sem Champions League, sem Copa Itália e sem Série A. Ou seja, vai praticamente ser eliminado ali em 15 dias de 3 competições diferentes. Então, assim, é absurdo, tá? Mesmo focado contra o Barça, ela tem que dar a vida nesse jogo aqui, tem que vencer. Então, vou pegar a vitória da Inter, não tem como ficar de fora. Beleza? Estoril e Benfica, a mesma coisa. Aqui é a disputa direta, 75 pontos ambas as equipes, só que o Sport tem mais saldo de gols, tem 3 gols a mais. Então o Benfica, quanto mais gols ele fizer, melhor é pra ele, tá? Se contando aqui que o Sport vai vencer os últimos 3 jogos, o Benfica também, é fazer gol. E pega o Estoril aqui meio de tabela, não disputa mais nada. Os últimos jogos entre eles, olha, 3x0 Benfica, 3x1 Benfica, então o jogo Benfica precisa vencer. Já meteu 6 no AVS, pegou aqui o AVS e meteu 6, então, cara, o Benfica tem que vencer esse jogo e tem que somar pontos. Então, ó, tem que fazer gols. Então, handicap -1 pro Benfica, tá? Benfica e Sport até o final do campeonato é vitória de todos eles, se perder é zebra absurda, tá? Tem que pegar a vitória, não tem como. Então, handicap -1 pro Benfica. Fluminense e Sport, vamos lá agora, os 4 joguinhos aqui do Campeonato Brasileiro. Fluminense venceu aqui a Copa do Brasil por 1x0, gol do Keno, golaço do Keno. No finalzinho do jogo, 1x0, perdeu o Botafogo por 2x0. Mas aqui, cara, realmente, cara, que paternidade o Botafogo tá em cima do Fluminense. Uma sequência muito forte de vitórias seguidas. Então, perdeu por 2x0 na casa do Botafogo. 1x1 com a União Espanhola aqui pela Sul-Americana. Não deu tanto foco para esse jogo, então 1x1 ficou bom. Empatou com vitória. Cara, tava vencendo e tomou um empate no finalzinho. E aí vinha numa sequência bem legal. 2x0 em cima do Corinthians, bom resultado. Venceu o Santos, venceu o Bragantino por 2x1. Equipe difícil jogar o Bragantino e perdeu pro Fortaleza. E aqui o Sport, cara, horrível, né? Com esse empatezinho aí do Fortaleza, né? 2 empates, 4 derrotas, 3 gols marcados, 8 gols sofridos. Aqui não tem como. Aqui realmente eu vou pegar o empate anula a favor do Fluminense, beleza? Seguindo, a gente tem agora Corinthians contra Internacional. Internacional com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, 9 pontos aqui. E o Corinthians, cara, com 2 empates, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, tá? Sofreu 10 gols. Fase do Corinthians, vamos lá. Venceu agora no Grêmio Novo Horizontino pela Copa do Brasil por 1x0. Tomou 4 do Flamengo. Cara, que amasso, hein? Venceu o Racing aqui pela Sul-Americana. Venceu o Sport por 2x1. Perdeu pro Corinthians, pro Palmeiras. Venceu o Vasco. Perdeu por Huracan e empatou com o Bahia. Tá? A fase bem mais ou menos ali do Corinthians. O Inter venceu o Maracanã com um custo danado. E venceu o Juventude por 3x1 aqui no Clássico Gaúcho. Empatou com o Nacional por 3x3, né? Tomou 3x0 e voltou, fez 3x3. Perdeu em casa pro Palmeiras por 1x0, 1x1 com o Grêmio. Empatou com o Fortaleza também. Jogo interessante, tá? Jogo bom. Deixa eu ver a cotação do over e meio, 1.44. Interessante. Cara, esse over e meio, eu queria trabalhar gols nesse jogo, mas ao vivo pode sair o primeiro, tá? Se esse primeiro gol sair relativamente rápido, eu acho que é interessante a gente trabalhar gols. Eu acho que tem tudo para ser um jogo bem aberto. O histórico deles, ó, 2x2, aqui teve 1x0, ó, 2x1, 2x2, 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 1x1. É jogo interessante, tá? Jogo de gols. Eu vou puxar esse over e meio, eu acho interessante. Eu vou puxar esse over e meio, as duas equipes precisam vencer, eu acho interessante, tá? Ceará e Vitória. Pô, que é uma entradinha clássica que eu tô fazendo direto, tá? É um golzinho do Ceará, não tem como. Vamos lá, Ceará em casa. Perdeu pro Palmeiras por 1x0 na Copa do Brasil. Aí empatou com o São Paulo. Deixou o seu golzinho. 2x1 no Vasco. 2 gols. 2x0 no Grêmio. 2 gols. Cearense aqui 1x1. Deixou um golzinho e venceu o Juazeirense. Então, os 3 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, todos os 3 deixou gol, venceu 2 e empatou 1. Então, a fase é muito forte. O Vitória fora de casa. Sofreu gol pro Fluminense, sofreu gol pro Atlético, empatou com o Defesa e Justiça e perdeu de 2x0 pro Juventude. Ou seja, são uma vitória, 2 empates fora de casa, não venceu ainda e sofreu gol em todos os 3 jogos. Então, eu vou trabalhar aqui. Os outros jogos, ó, venceu do Fortaleza, mas tomou gol também. E perdeu pro Flamengo também,
tomou aqui 2 golzinhos, tá? Então o Vitória praticamente, né, tomou gol aqui em todos os últimos jogos, tirando Sul-Americana, no Brasileiro tá tomando bastante gol, 9 gols sofridos. Eu vou trabalhar aqui um golzinho da equipe do Ceará. E pra fechar, Botafogo e Bahia, aqui, cara, também pra mim é um joguinho legal pra gols, tá? Duas equipes com ataques bons, defesas ali que deixam espaço. O Botafogo tá com ataque até melhor que o do Bahia, na minha opinião. 9 pontos do Bahia, 8 pontos do Botafogo. Histórico entre eles aqui, os últimos jogos foi um pouco mais under, mas o Botafogo, olha, 4x0, 2x0. 1x0 apenas com o Atlético Mineiro, mas o Botafogo tem um jogador expulso, então aí já muda totalmente o padrão do jogo. 2x2, jogaço aqui contra o São Paulo, tá? 2x0 contra o Juventude. Se a gente pega aqui o Bahia, 1x0 contra o Palmeiras, mas o Palmeiras tem deixado esses jogos mais under. 1x0 contra o Ceará, 1x1 contra o Mirassol, 3x0 contra o Bahia, contra o Cruzeiro e 2x2 contra o Santos. 1x1 aqui contra o Inter pela Libertadores, 1x1 contra o Corinthians. Cara, eu vou trabalhar gols aqui também, tá? 1,5 gols eu acho muito interessante. Então é isso, turma. A gente pegou bastante vitória de favoritos aí. Realmente são equipes que não dá pra fugir. Algumas entradinhas em gols, jogos interessantes. Tamo junto. Vou deixar um bilhetinho pronto aí no final do vídeo. Um binguinho também pra gente torcer junto. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço, até amanhã. Fui!